A saúde frágil dos bebês prematuros foi a inspiração de um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 18 de novembro. A proposta, que depois foi aprovada pelo plenário e seguiu para a Câmara, estabelece a contagem dos 120 dias de licença maternidade depois que o bebê tiver alta. O autor do projeto teve uma experiência pessoal. O senador Aécio Neves foi pai de gêmeos que ficaram meses na incubadora. Eu me lembro de uma cena, presidente Pimentel, muito marcante. Logo que nós chegamos lá, existia já uma criança com cerca de 3 meses, senadora Simone, internada. Havia tido um parto extremamente prematuro e com inúmeras complicações. Cerca de 2 meses depois, 3 dias exatos antes do meu filho sair da UTI, essa menina veio a óbito. E a mãe que havia ficado muito próxima da minha esposa, me deu um abraço muito afetuoso e disse: estou indo para casa sem minha filha e sem meu emprego. Pela Comissão de Constituição e Justiça, passou no dia 14 de outubro um projeto que torna mais rápida a investigação de paternidade. O texto seguiu para a Câmara. De acordo com a proposta, oficiais de cartórios devem enviar ao juiz em 5 dias o registro de nascimento sem o nome do pai. O juiz vai determinar que seja ouvido aquele que a mãe alega ser o pai do seu filho. Se ele não comparecer em 30 dias, enviados os autos para o Ministério Público começar o processo. Para que esse pai alegado prove que não é o verdadeiro pai, fará o teste de DNA. Se ficar confirmado de que é o pai, registra-se a criança em nome dele. Direitos humanos também foi preocupação dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Eles aprovaram um projeto que determina a polícia apresentar qualquer preso em flagrante à Justiça no prazo de 24 horas. É a audiência de custódia. O texto está na pauta do plenário. De acordo com o devido processo legal, o preso deverá ser ouvido pelo juiz e o juiz vai constatar se ele está sendo bem tratado, se ele, por acaso, está sofrendo algum constrangimento, seja psicológico ou físico, enfim, se ele está sendo torturado. Caso esteja tudo bem, ele vai voltar à prisão, se o juiz assim determinar, ou vai ser solto, caso ele não tenha nada a ver com aquela acusação que foi feita pela polícia. Um importante passo para a reforma tributária foi dado pela Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação da PEC do comércio eletrônico. A proposta muda a tributação nas compras feitas pela internet ou pelo telefone. Antes, o imposto ficava todo com o estado de origem da mercadoria. O texto determina que uma parte da receita seja destinada ao estado no qual mora o comprador. A proposta passou pelo plenário e foi transformada em lei. Hoje é um mercado que já atua com mais de 35 bilhões de reais por ano e que os estados mais ricos do Brasil ficam com esses recursos na sua totalidade da cobrança que é feita pelo imposto e não faz a partilha com os demais estados brasileiros, como acontece nas compras naturais, nas compras normais. A Comissão de Constituição e Justiça tem, entre outras missões, a tarefa de analisar e votar as indicações de certas autoridades antes que a proposta chegue ao plenário. Entre essas autoridades estão o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm que responder a perguntas dos senadores. A sessão é chamada de sabatina. Em 2015, 2 sabatinas entraram para a história do Senado. A de Luiz Fachin, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a de Rodrigo Janot, reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Nos 2 casos, a sessão durou mais de 10 horas. Foram sabatinas longas porque nós vivemos um momento conflitoso, uma crise política, uma crise econômica e claro que isso é trazido para esta casa, que é a casa mais democrática e a casa revisora do país. Foram longas, mas foram produtivas e demonstram a importância e a relevância da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.